aí, viajante, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, vamos para mais uma live com uma convidada mega especial, que na verdade eu tenho até que pegar o fone. Cadê meu fone? E aí, vamos entrando, até o Instagram notificar, né? Lorena, tudo bem, minha querida? Você que tá vendo essa live agora regravada aqui na live do viajante, é só passar essa parte inicial que eu vou dar oi pra todo mundo. E aí, Ana Flávia, já te vi por aqui. Cadê a Ana? Já entrou? Ainda não. Avisar ela que tem que pegar o fone, senão. Lorena, minha mentorada linda, voltou de viagem, uma viagem incrível pela Colômbia, temos muito que conversar. E aí, checklist mundo, tudo bom, minha querida? Tudo jóia? Régio, quanto tempo, cara! Ah, a Ana Flávia chegou! Gente, a Ana Flávia é a nossa convidada, como eu tava falando no começo, né? Ana Flávia do Pela Galáxia é a nossa convidada de hoje. O Barba é fãzaço da Ana Flávia. E eu conheci ela há pouco tempo, né? Algumas pessoas aqui da comunidade indicou ela, indicou a história dela, né? Porque quando a gente indica alguém a gente está indicando a história, né? O conjunto todo da ópera. E depois eu fui consumindo o conteúdo dela e, caramba, é simplesmente uau. Hoje eu tô igual a vocês, hoje eu quero ouvir, porque ela deve ter muita história para contar pra gente, principalmente para mulheres que viajam sozinhas, né? Porque ela só viaja sozinha e eu acho que tem muita coisa pra gente aprender nessa live, então fica até o final, combinado? Deixa eu chamar ela aqui. Ana, já pega um fone aí, hein? Já pega um fonezinho. Vamos lá. Oi, Mari. Beijo pra você. Tudo bem, Adriana? Bem-vindos aí, galera. Vamos entrar. Boa. E aí, minha querida? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certinho. Em paz. Que ótimo. Olha, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar nessa live com a gente. Eu sei que foi complicado, a gente remarcou essa live algumas vezes, né? Mas por culpa minha, porque eu aviso muito em cima da hora. Né? E finalmente deu certo. Oi? Tá travando, Ana. Galera, tá travando para vocês também? A Ana aqui tá com a bolinha girando assim só. Será que é a minha internet? Será que é a da Ana? Para quem travou aí? Mais alguém tá travado? A Ana tá travado aí ou só para mim? Aí? Para mim voltou aqui. Voltamos? Aí, voltou, Ana. Você consegue me escutar ou não? Ver se... Consigo, mas agora a gente tá com delay. Provavelmente a gente vai ficar se interrompendo, mas tá tudo bem. Vai dar certo. Vai dar certo. Se apresenta aí pra gente, Ana. Então, boa noite, gente. Meu nome é Ana, eu tenho 25 anos, eu sou do interior de São Paulo, de Araras. E eu tô aí, entre indas e vindas pelo mundo, já fiz muita coisa, já morei em 9 países, 9, 10 agora, se eu contar agora o Reino Unido, que eu vou ficar 3 meses. Já fiz trabalho voluntário social, já fiz trabalho voluntário naquele esquema de work exchange, de fazer hospedagem, né? Trocar o trabalho por hospedagem. Já viajei de carona, já viajei de ônibus, já dormi em aeroporto, já dormi à luz das estrelas, dormi em cabana. Então é tudo isso. quanto é canto. Portanto, pra dormir sou boa, viu? Tem problema que não. Tô tentando escrever aqui o título da nossa live. Qual que é o nosso tema da live aí, Ana? Fala aí. Nosso tema da live pode ser Oriente Médio, né? Viajando pelo Oriente Médio. Uma mulher no Oriente Médio. Coloquei exatamente isso. Ó, eu vou tentar colocar aqui, porque eu não consigo... Deixa eu ver se dá pra fixar essa jossa aqui. Não vai, nunca vai comigo. Tenta colocar você, Ana, o nome. O meu vídeo tá travadão. E fixar. Pra Nossa, você, então deixa assim. Né? O meu tô te ouvindo bem agora. Ó, vamos fazer o seguinte, gente, todo mundo que for entrando aí no começo, avisem, tá? Avisem qual que é o tema da live. Barba, você tá aí, avisa aí pra galera, quem for perguntando, avisa pra galera qual é o tema, né, Ana? E só reforçando,
hoje o tema é exatamente esse, mulheres que viajam sozinhas pelo Oriente Médio, né? Então a gente está aqui para ouvir a Ana, porque ela passou em tudo quanto é canto lá. Então é basicamente isso, bora. Então, Ana, primeiramente, eu queria te perguntar o que te levou a ir para o Oriente Médio. Então, nos meus anos de viagem, eu fiz faculdade, né? Eu fiz 5 anos de Ciências Sociais na Unicamp, que era pertinho lá de casa. E nos meus 5 anos de faculdade, eu saí do Brasil e voltei. Praticamente eu ralava o semestre inteiro, juntava uma grana, saía fora em dezembro. Ou eu trabalhava dezembro, saía fora em janeiro e fevereiro. E eu sempre ia e voltava, sempre ia e voltava. E sempre ficou aquele sentimento de, poxa, queria ir sem data para voltar. Tipo, não tenho o semestre que vem para fazer. Então, eu também na faculdade eu comecei a aprender francês, nas aulas que tinham lá na Unicamp. Só que eu estava naquele nível intermediário, quase avançado, que você está travada e você não desenrola a fala, né? Que é bem aquela coisa de não tem muito o que você fazer. Você continua fazendo aula, mas você se desmotiva, porque quase nada é novo. Sim. Então eu falei, o que eu vou fazer? Vou para um país que fala francês, vou juntar uma grana e vou viajar. Agora que eu me formei, né? Tá lá, ó, diploma na parede, papai feliz, mamãe feliz, bora. E foi aí que eu caí no Au Pair, que o Au Pair ele é um programa de trabalho e estudo, né? Para quem não conhece. Então, basicamente, você mora com uma família, você cuida algumas horas por semana, 20 a 30 horas por semana, você cuida dos filhos deles. Você mora na casa deles, você come com eles, é tipo uma host family, né? E você também estuda a língua, né? E eu fui fazer isso em Luxemburgo, que é um país bem pequenininho lá da Europa, fica do lado da Bélgica, Alemanha, França. E eu fiquei lá um ano e já desde o começo eu falei, ó, eu tô aqui para juntar dinheiro para viajar. Então, desde o primeiro mês, meu pagamento, eu tirei metade, uma poupança. Todo mês eu tirava metade do pagamento, eu vivia com metade do meu salário para fazer essa poupança. A ideia era juntar dinheiro por um ano e viajar por um ano. E a minha ideia inicial sempre foi Sudeste Asiático. Eu sempre tive aquela ideia, desde a minha primeira viagem, que foi para a Europa, eu já tinha a ideia de ir para o Sudeste Asiático. Então eu pensei, na Europa vou pegar a Transiberiana e vou cair lá. E aí eu vejo o que eu faço. Você fez a Transiberiana? Não, então, a vida tem dessas, né? É meu sonho número 1, cara, de viagem, você acredita? Deve ser magnífico, assim. Quem eu conheço que fez, fala que é uma viagem realmente inesquecível, né? Você vai parando pela cidade, se você quiser, ou fica direto. Para quem não conhece, a Transiberiana é a maior ferrovia, né? Linha de ônibus, linha de trem do mundo. Então, sai da Rússia, chega na Rússia também, mas cruza... vai para a China. Isso, ela começa em Pequim, pega toda a Eurásia e aí desce para a Europa e vai, aí eu não sei até onde ela vai, na verdade, aqui na Europa. É na Rússia também, que eu acho que, se eu não me engano, que ela começa. Mas o trajeto todo, se você fizer diretão, dura 7 dias, né? Se eu não me engano. Isso. Mas você pode ir parando, né? A maioria das pessoas vão parando, porque 7 dias num trem é uma coisa meio complicada. Não dá. Meu roteiro, quando eu fiz, eu tinha colocado uns 20 dias, que eu queria ficar uns 2 dias em tudo quanto é biboca que tinha na Transiberiana. Graça, né? Eu acho que a graça de você fazer é, gostei dessa estação de trem, vou descer aqui. Aí você desce, fica um tempo. Isso aí. Muito Mas bom. enfim, aí eu fiz isso aí, tava com isso aí na cabeça, só que durante o meu ano de au pair, o que acontece? Para quem não... A Transiberiana, eu não sei quanto ela custa, mas ela custa caro. Alguém tá perguntando aí. Então, eu fiz uma cotação assim há 3 meses atrás. Gente, custa muito caro. Tipo, eu lembro que eu tinha que ter 7 mil euros na conta se eu quisesse ir. Mas chupa essa manga. 7 mil euros. É muito caro. Por agência, gente, é muito caro. Eu tenho uma amiga, porque eu fiz uma expedição para a Rússia.
E eu tenho uma amiga russa que fala português e tal. E eu falei pra ela, falei, ei, como é que desenrola a Transiberiana? E ela, não, você vai comprando os tickets e pronto. O problema é comprar o ticket em russo, né? Que até em Moscou tem dificuldade, que não tem inglês naquela jossa lá, né? Agora é melhorado por causa da Copa. Mas é bem caro. Tem que ir por conta, se aventurar mesmo, se quiser pagar barato. Sim. Mas mesmo pagando separado, eu lembro que uma vez eu olhei, não era muito barato, não. Era assim, eu não lembro bem, mas no 200, 300 dólares ia. Que é um rolê, assim, é um rolê que falam que é mochileiro, mas não é, né, na verdade. Não é Não. É igual aquele, tem um trajeto muito famoso para quem já foi para Cartagena, na Índia, na Cartagena das Índias, na Colômbia, que é você cruzar para o Panamá de veleiro pelo arquipélago de San Blas. Então você fica 4 dias num veleiro fazendo essa travessia, só que você vai parando nas ilhazinhas desertas, né? Tipo, aquele Caribe, né? Aquele mar azulzão, Sim. água transparente e as ilhazinhas no meio você vai parando. E é um rolê super roots, porque você fica no veleiro por 4 dias, praticamente não tem água para tomar, não tem água para tomar banho, pesca o peixe, come na hora, aquela coisa assim. Só que o preço começa em 250, 300 dólares. Ok, que são tudo incluído, alimentação, hospedagem, né, no veleiro, no caso, mas ainda assim é um rolê bem caro. Depende do seu momento de vida, né, gente? Eu acho que tem coisas assim que a gente deixa para mais para frente, né? E tem coisas que a gente pode fazer agora. Então, a Transiberiana, sem dúvida, está nos meus planos, mas não fiz ela ainda porque é puxada. E ainda tem outras prioridades aí. Falaram nos comentários aí, São Petersburgo, Vladivostovsky, que é o fim lá da outra ponta, R$584. Caramba, mas só a passagem? Acho que só sim. Isso? Então, certeza? será que não é 384 dólares? A pessoa que olha, que viu aí. Ai, gente. Ai, se essa informação for de verdade, eu vou planejar pra ano que vem. Aqui, ó. A gente se encontra lá em Petersburgo. Tá louco, muito bom, muito bom. Gente, ó, as perguntas vocês podem ir mandando nesse ponto de interrogação aqui embaixo que tem aí, ó. Manda aí, senão a gente vai perder, hein? Vai perder. A gente vai deixar as perguntas pro final, senão atrapalha aí, né? O cronograma. Não, né? E aí, continua, Xuxa. Mas foi assim, então. Daí eu tinha esse plano da Transiberiana, só que conforme eu fui fazendo o programa de au pair, o que acontece lá em Luxemburgo, gente? Luxemburgo é um lugar muito bom para você ser estudante, assim, de escola. Porque a cada 5 semanas de aula, eles têm 2 semanas de férias. Não é um lugar muito bom para você ter crianças na escola, mas para ser estudante é ótimo, porque você tem férias o tempo todo. E aí... E o ano inteiro isso, Ana? O ano inteiro. Então, o ano começa em setembro, aí na semana do Halloween, eles já têm 2 semanas. Na semana do Natal, eles têm mais 2 semanas. Carnaval, 2 semanas. Páscoa, 2 semanas. Aí, em maio, eles têm 2 semanas. É tipo loucura. Caramba. É muito tempo de férias. E aí... Então, au pair tem muita procura lá para au pair. Porque, a galera só fica em casa. Só que, teoricamente, né, a au pair ela pode trabalhar no máximo 30 horas por semana, o que diz a lei, né, de acordo com o salário. Mas muita gente fazia essa. E o que eu combinava com a minha host family, na verdade, o que eu combinava, não. O pai, ele era médico, então a mãe, ela não trabalhava, eu cuidava em conjunto com a mãe das crianças. E quando o pai tirava férias, aí eu podia tirar férias também. E quando eu tava só sozinha o dia inteiro com as crianças, eu também trabalhava o dobro. Então, durante o meu ano em Luxemburgo, eu pude viajar bastante, porque praticamente a cada 2 meses eu tinha 2 semanas de férias. E eu fui, tipo, meio que... eu comprei um daqueles mapas, daqueles que você vai raspando, sabe? Ah, eu tenho ali atrás, ó. É um daqueles ali? Ó. Isso, exatamente. Eu comprei lá no meu quarto e eu fui raspando, viajando e tal. E aí, um dia que eu fui raspar, eu olhei aquela parte ali dos Balcãs, tava toda cobertinha, assim. Que é os Balcãs, para quem não sabe, é aquela península que fica para cima da Grécia, para baixo da Hungria. É a península dos Balcãs. E eu pensei, caramba, nunca ouvi falar nada desse país.
E eu falei, bom, só vai faltar essa partezinha para eu terminar de explorar, de passar por toda a Europa, né? De visitar por toda a Europa. Eu vou, melhor, já que eu tô aqui do lado, melhor que eu faça essa partinhazinha aqui do que ir até a Ásia, né? Eu vou em outra hora, eu vou pra Ásia. E aí, já que eu fiz os Balcãs, eu falei, bom, eu tô ali nos Balcãs, eu cruzo pra Turquia, o que tem perto da Turquia? Tem o Oriente Médio. Também não sei nada. Nossa, aí só foi. Não conheço nada que tem no Oriente Médio, vou lá para descobrir. E fui. Caramba. E foi assim Caramba, foi a vida que te levou mesmo, né? Foram as oportunidades. eu tinha mais ou menos na minha cabeça que eu queria chegar no Irã. Porque Sim. todas as pessoas que eu tinha conhecido que haviam estado no Irã, elas, 100% das pessoas, não era tipo, não, o país sim, é legal. É tipo, não, você tem que ir, é maravilhoso o país, você vai amar, é outra coisa, meu país favorito do mundo. Todo mundo era assim. E eu fiquei encasquetada, né? Como assim? Tipo, Irã, todo mundo falando super bem, não existe uma crítica, você não conhece uma pessoa que foi pra lá e fala, nossa, não gostei. Eu preciso ver o que é isso, né? E ainda tinha a Persépolis, que eu morria de curiosidade de conhecer. E aí tipo, a ideia era chegar até o Irã e voltar. Mas, Ana, antes de você chegar lá, né? A gente sempre antes e pós-viagem, né? Pós conhecer o lugar. Antes da viagem, o que você pensava? E já emendando, né? O que você quebrou, talvez, de paradigma em relação a esses países no seu pós-viagem? Você falou, caramba, sabe? Eu acho que o paradigma maior é em relação ao islamismo, né? Porque a gente no Brasil, salvo algumas pequenas comunidades, a gente não tem contato nenhum com o Islã. E o único contato que a gente tem é quando dá alguma coisa ruim. Quando alguns pequenos grupos terroristas explodem alguma coisa que acaba matando gente. Então, obviamente, é natural que a gente tenha uma ideia negativa do Islã. Porque imagina, tudo que acontece é igual a mesma história do Irã. Tudo que eu escutava do Irã era positivo. Então, eu já fui falar achando que ia ser uma coisa positiva. Agora, imagina, gente, toda notícia que a gente recebe sobre o islamismo é negativa. Obviamente, a gente vai ter uma ideia negativa, vai ter um estereótipo ali, obviamente, preconceituoso. Preconceituoso é um preconceito, né? É um conceito que não tem base nenhuma. E eu me surpreendi muito, porque, obviamente, eu aprendi muito sobre o islamismo. Tem muita coisa parecida com o cristianismo. Eles, por exemplo, uma coisa que eu não tinha nem ideia é que eles acreditam em Jesus Cristo. Eles seguem a Bíblia. Só que, assim como os judeus não acreditam que Jesus era o Filho de Deus, né? Se eu não me engano, é isso. Sim. O Islã acredita, sim, que Jesus era um profeta, só que eles não acreditam que é o último profeta. O último profeta para eles é Maomé, Mohammed. Então, entendi. Sim, e é uma religião que prega muito a bondade, prega muito a compaixão. Tanto que quando eu voltei aqui para a Europa, a primeira coisa que me assustou muito foi voltar a ver pessoas morando na rua e pessoas pedindo dinheiro para comer, pessoas buscando comida no lixo. Porque isso é uma coisa que no Oriente Médio você praticamente não vê. Porque o senso de comunidade dentro do Islã é muito grande, as pessoas se ajudam. Então, se tem alguém que está precisando de ajuda, que não tem o que comer, eles têm muito formada essa comunidade de vamos ajudar essa pessoa. Sim. Então, é uma coisa muito interessante que aqui no Oriente, no Ocidente, a gente não tem, né? Não tem essa ideia. Não mesmo. Na base do cristianismo existe essa ideia, mas não é tão forte. Daí, bom, existem muitos motivos, mas eu não vou chatear vocês com essa história de socióloga. O Barba tá até falando, né, que aprendeu demais sobre o contexto social, político, econômico e religioso do Oriente Médio com você. Cara, e quanto tempo tu ficou lá, Ana? Olha, eu entrei na Turquia em dezembro e eu saí de Israel agora em junho. Então foram mais ou menos 7 meses, tirando aí um mês que eu fiquei nos Cáucasos, né? Que é ali Armênia, Azerbaijão,
e Geórgia, que eles não são parte do Oriente Médio, alguns consideram parte da Europa, alguns partes da Ásia, depende. Mas Perfeito. então, considero aí 7 meses no Oriente Médio. Caramba, e assim, uma coisa super curiosa, né? Eu levo muito isso nos países também que eu já morei e por aí vai, é essa questão do quanto eu preciso em reais para viver naquele lugar. Você tem mais ou menos essa média aí de quanto custa morar no Irã, por exemplo, para nós brasileiros? Cara, o Irã é uma coisa ridícula. É assim, ir pro Irã desgraceia a sua vida. Porque depois tudo é caro. Tudo é caro. Ai, meu Deus. Você comia, tipo, eu comia um sanduíche de falafel, né? Que eles falam que é aquelas bolotinhas de grão de bico. Delícia. Um sanduíche, uma batata desse tamanho assim, custava 20 centavos de dólar. Eu não Sério? tô te falando sério. 20, 30 centavos de dólar. Eu pegava. Gente, eu nunca peguei táxi na minha vida fora do Irã. E no Irã eu pegava o tempo todo. Pegava o tempo todo, não. Pegava com certa frequência, porque você andava 30 minutos no táxi, ficava $1. Caralho! É muito barato. Muito barato. Ó, gente. O dia que eu fiz a day trip que tem para Persépolis, né? Que você sai de uma cidade que chama Shiraz para visitar as ruínas de Persépolis. Você visita a Passárgada também, que é famosa no poema do Manuel Bandeira. Então você faz os dois, é tipo uma coisa. Para chegar até Passárgada é 1h30 e aí você volta para Persépolis. Enfim, eu contratei o táxi ali, o táxi me levou, eu com mais 2 amigos. Ficamos umas 6, 7 horas com o taxista, ficou $10. Nossa, é insano. É muito barato. Tu tem noção de quanto que é o salário mínimo lá? Desculpa essas perguntas, mas eu me interesso muito nesses 3, gente. Quanto era o salário mínimo lá? Tipo, que uma pessoa vive ou ganha, né, em média. E enquanto a Ana pensa, gente, ó, essas perguntas todas aí, galera, manda no ponto de interrogação ali, que eu tô vendo que tem pergunta já rolando ali atrás, tá bom? Passa ali. Os comentários normais manda aqui, mas as perguntas manda no pontinho de interrogação aqui embaixo. Ah, mas é difícil, né, Ana? É difícil ter, porque não é todo lugar que tem essa... Não, eles têm sim um salário mínimo lá, mas eu realmente não lembro. Não vou lembrar, é muito país, é muito número, a gente acaba se esquecendo. Prefiro não falar para falar besteira. Mas uma coisa que eu fiz muito lá, ó, eu fiquei 40 dias no Irã, eu gastei $120 em 40 dias no Irã. Só que eu te falo também que eu fiz muito couchsurfing. Fiz muito, não, praticamente muito couchsurfing. Fiquei em um hostel lá no Irã, no final da viagem. E, assim, outra coisa que desgraceia a sua vida no Irã é que você conhece alguém e a pessoa fala, não, vamos tomar um chá na minha casa, que é tipo, vamos tomar um cafezinho. Assim, não aceite. Porque você não vai sair de lá pelas próximas 6 horas. Porque você toma o chá, aí você tá conversando, aí eles te trazem biscoito para tomar junto com o chá, e o biscoito dá sede, então eles te oferecem mais chá. Aí depois do chá, eles cortam uma fruta para te dar. Aí depois da fruta já vem o jantar, aí eles querem que você jante com eles. Aí você janta com eles. Assim, uma coisa que eu aprendi lá é que quando chega o jantar, eles colocam, né, a mesa, aí você pega 1/3 do que você acha que você vai comer. Porque eles não vão aceitar que você não repita. Então você pega 1/3 da comida, coloca no prato, aí você come, aí eles vão falar, não, pega mais um pouquinho. Aí você vai ter que pegar mais um pouquinho. Não adianta falar não. Não existe não. Você fala, não, já tô cheia. Não, não adianta. Aí você pega mais um pouquinho, come mais um pouquinho o segundo prato. Aí eles vão ver que seu prato tá vazio, eles vão falar, não, pega mais um pouquinho. Você vai falar, nossa, eu tô... Não, mas só mais um pouquinho, porque olha, tem isso aqui que você não provou ainda. Aí você vai, come. Nossa. Aí termina a janta, acabou? Acabou nada. Porque depois da janta tem o chá. Aí depois do chá tem o biscoito. Aí depois do biscoito tem mais chá. E assim, mas, ó. Ana, 6, 7 horas. A galera come muito lá, tipo assim, muito, ou é tranquilo? Cara, eles comem muito.
e eles comem o tempo todo, mas eles não estão gordos. Porque praticamente Interessante. tem comida industrializada lá, tipo essas coisas de bolacha recheada, salgadinho, tem, mas não é parte da cultura deles ficarem comendo isso o tempo todo. Então é o que eu falei, o que eles comem são muitas frutas, eles cozinham, todas as refeições eles cozinham todo dia, então não é essa besteira que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito, que a gente também no Brasil a gente faz muito, que vou jantar aqui, vou jantar um hambúrguer, vou jantar um sanduíche. Sim. Então, essa parte do carboidrato não tem, então eles comem comida mesmo, né? Arroz com vegetais, comem muita salada. Então, e tomam muito chá. Não sei se eles entendem aí, tomam muito chá, então talvez bota tudo pra fora depois do organismo. Diurético. Diurético. Que eu tava buscando. E eu tava contando tudo isso pra falar que eu fiquei muito em casa de famílias, visitei muitas famílias, porque eles te convidam mesmo pra ir na casa deles e tudo mais. E eu conheci muitas famílias, assim, que eles falam que, qual é a sua profissão? Eu sou aposentado, trabalhador do campo aposentado. E aí você ia na casa dela, ela tinha, tipo, a cozinha equipada, geladeira, micro-ondas, liquidificador, ar-condicionado na sala, uma sala grande com sofá, tapete. Então, o nível de vida, a julgar pelo que eles possuem dentro da casa deles, mesmo uma família considerada que vem de um trabalho que não é qualificado, né? É muito alto. Caramba, e olha que engraçado, né? Eu tô fazendo umas perguntas assim tão básicas pra Ana. Tô me sentindo assim tão aprendedora com você aqui, Ana, porque é incrível como a gente pesquisa pouco sobre, pelo menos eu, tá? E do meu convívio, como eu pesquiso pouco sobre o Irã, como eu ouço falar pouco sobre o Irã, sobre esses países, porque eu acho que tem uma coisa tão encranhada que é aquilo, né, da falta de segurança, de todos esses pontos negativos que a mídia traz pra gente, né? Nossa, é incrível ficar perguntando, né? Gente, mais alguém tá se sentindo assim, igual eu? Tipo, meu Deus, quer saber até se a pessoa tá gorda, se a galera lá é magra ou gordo, né? Porque a gente não sabe absolutamente nada. Eu tô assim, besta. Tô com vergonha, na verdade. Imagina, né? Mas no fim é pra isso que a gente viaja, né? A gente viaja pra isso aí. coisa. E eu acho que agora... a experiência que eu tive no Irã é uma das mais puras, porque realmente eu tive muito contato com o pessoal local. Eu imagino. Chegou um dia que eu peguei um trem, e o trem era tipo cabine, né? Então foi com 4 mulheres, e lá no Irã você pode escolher se você quer ir só com mulher ou se você quer misto. E eu escolhi só com mulheres, e no fim, obviamente, lá quase é muito difícil encontrar quem fala inglês. Os mais jovens às vezes falam, mas não é Imagino. tão... Mas a gente meio que conversava por mímica. É incrível o tanto que você pode conversar e aprender com as pessoas só por mímica e tal. Às vezes Google Tradutor. Mas geralmente os mais velhos, eles nem entendem muito o Google Tradutor. Então você digita, para eles digitarem de volta, eles não entendem, enfim. Então, E aí, no final desse trem, a mulher porque queria que eu fosse dormir na casa dela. Ela falou, não, vem, tipo, vem comer. Convencendo com comida. Você dormir, minha casa, vem. Doideira. Então, assim, você conhece as pessoas do nada e elas te convidam para dormir na casa dela, comer na casa delas. Uma história que aconteceu com uma amiga minha que estava por lá, uma amiga não, uma pessoa que eu não conheço ela pessoalmente, mas amiga online, né? Instagramer que a gente fica amiga online. E um dia, não sei por que ela acabou dormindo numa rodoviária, tendo que dormir numa rodoviária. Ela, mulher, viajando sozinha, ela é peruana. E chegou o vigilante para perguntar, mas o que você está fazendo aqui? E ela falou, não, eu tô dormindo porque eu não tenho onde dormir. Pois era tipo 2 da manhã, o vigilante, segurança, né, que fala, ligou para a esposa dele vir na rodoviária buscar ela para ela ir dormir na casa deles. 2 da manhã. Meu Deus. Olha só, gente. E a gente ainda fica com medinho de viajar sozinha, né? Ai, não aguento, né, Ana? Ai, meu Deus. Foi. O meu pai, meus pais, eles estão meio que acostumados já. Então, eles vão se acostumando com a ideia aos poucos, mas os meus pais, um dos países que eles pediram para eu não ir foi o Irã. Eu falei, não, mas eu vou, falando que
E vai dar tudo certo, eu conheço muita gente que foi, não tem problema e tal. Então, antes da viagem foi mais ou menos isso. Depois eles se acostumaram, deu tudo certo. Aí, meu pai tá aí Sim. para nós da Mesquitas Maravilhosas. Seu Mário! Então, e aí teve um dia que eu tava lá no Irã, já fazia umas 2, 3 semanas, e eu converso com meus pais toda semana. Basicamente, domingo é dia da família, então eu ligo pra eles, conto que as coisas caos que aconteceu. E teve um dia que meu pai virou pra mim e falou assim, sabe que eu me sinto mais seguro que você está no Irã do que se você estivesse aqui em São Paulo. Porque realmente... Pelo que você tá contando. E é aquela coisa, não existe crime violento, né? Crime violento, tipo, alguém vir com uma faca te roubar, não existe. Furto também é uma coisa que não existe. O Oriente Médio, muito difícil ter furto. Porque também é um dos valores do Islã, tipo, que você não vai roubar o outro, não vai prejudicar o seu irmão e coisa e tal. Então é muito difícil no Oriente Médio. Eu ficava super tranquila, assim. Quando eu voltei para cá também, para a Europa, foi um dos choques. Porque eu caí logo na França, depois eu vim aqui para Londres. E em Londres, você anda aqui no metrô, tem vários anúncios, né? Cuidado, pickpocket, vai ter carteira, preste atenção aos seus pertences. Então, eu imagino. Hoje mesmo eu fui num parque aqui do lado de casa, tem 2, 3 quadras daqui. O parque estava fechado porque teve um tiroteio lá essa madrugada. Zona 2 de Londres, quase centro. Então, esse tipo de coisa você não vê. O problema de segurança do Oriente Médio é realmente os conflitos civis que acontecem em um país ou outro e, né, os ataques de cunho político, mas que também são muito raros. É mais da própria... A gente... O problema é da própria população, né? Não é... Lá é externo, é meio que externo, né? Aqui é muito interno. É foda isso. A Urânia, Ana, falou que ela pesquisou, tá $548. É dólares, Urânia? Eu acho que é dólares. Por mês. Salário Nossa, dólares? Será? O que acontece bastante também, eu acho esse número muito alto. Tipo, porque também tô achando. É muito dinheiro. Mas, eu tenho vários amigos lá, eu posso perguntar. E o que eu ia falar era que o que acontece também no Irã é que, como era na Argentina antigamente, tem o câmbio oficial e o câmbio negro, né? Do mercado ilegal. Então, às vezes, ela tá falando 584, é baseado no câmbio oficial, entendeu? E não no câmbio que realmente se paga. Então, pode ser isso. Entendi. Tá. Ó, a gente já tem um monte de pergunta aqui, Ana. Vou abrir para as perguntas. Vamos lá. Você teve que usar lenço ou roupas típicas? Então, o único país do Oriente Médio que te obriga a usar o lenço, né? O hijab. E o hijab tá aqui do lado. É o Irã, realmente. Então, o que você tem que fazer é usar o lenço para cobrir. Só que, assim, é uma regra, né? Então, o meu bicho tá travado, então eu não vou conseguir ver se vocês estão enxergando bem. Mas o que eu fazia, basicamente... Chega a câmera um pouquinho mais para perto de você, que daí a gente te enxerga melhor. Sim. Deixa eu até tirar essa. Não sei, meu bicho tá super travado aqui, eu não sei. Aqui tá normal. Aí tá normal, tá problema. Eu não normal, manda bala. Mas o que eu fazia, você amarra o cabelo aqui, e aí você faz o coque, e aí você só põe o lenço, tipo aqui em cima. Só deixa ele jogadinho aqui, penduradinho no coque. Então tudo isso aqui, ó, fica pra fora, não tem problema. Então ele fica realmente só no topo da cabeça. Porque o que a regra diz é que o lenço tem que estar no topo da cabeça. Então, como existe muitas mulheres que são contra o uso do lenço, né, o uso do hijab, elas não usam porque elas querem, mas porque o governo está obrigando, o costume lá é usar assim. Então, para quem vai usar só o lenço, usa por obrigação e usa dessa forma. Porque quem realmente quer se vestir de acordo com o que o Alcorão fala, vai se cobrir completamente, vai usar aquela roupa que é completamente fechada. Que é realmente aqui, né, que fecha direitinho. O burca. Niqab, que é aqui. Não, burca e niqab. Burca ou niqab, são os dois. Tem gente que usa, mas não é tanto. Mas realmente elas usam completamente negro, né? Aquela vestidão negro.
e o lenço bem fechadinho aqui embaixo. Entendi. Já as pessoas que não estão interessadas realmente em se vestir dessa maneira, elas vestem calça jeans normal. A camiseta tem sempre que ser de manga comprida e sempre cobrindo o... Então, o que eu fazia era que eu usava a minha roupa normal e eu tinha como se fosse um sobretudo, né? Um cardigan mais longuinho. E aí colocava o lenço. Essa é a obrigatoriedade do Irã. Nos outros países, nenhum é obrigatório, a não ser se você for visitar alguma mesquita, para entrar nas mesquitas. Mas, como o Irã foi o meu segundo país do Oriente Médio, eu me acostumei a usar o lenço lá. E eu tive a experiência de como é lidar com os locais usando o lenço. Então, depois, eu, por opção, continuei usando o lenço, porque, por exemplo, você vai num casamento, ninguém vai te obrigar a usar uma roupa formal, certo? Você não vai aparecer no casamento de biquíni. Concordo. Então, se todas as pessoas estão fazendo a coisa de uma determinada maneira, ninguém precisa te obrigar. Você está vendo qual que é o costume local. Então, eu já colocava o lenço por isso. Eu colocava o lenço porque eu sentia que as mulheres estavam mais abertas a conversar comigo quando eu estava usando o lenço. E existia muito menos assédio por parte dos homens quando eu estava usando o lenço. Porque a parte de assédio dos homens, principalmente em um país como o Egito, o pessoal fala muito do Egito. Não, uma mulher sozinha no Egito não dá para ir para o Egito sem tour. Eles assediam muito, que não sei o que tem. Mas, assim, não estou justificando os homens, tá? É uma sociedade super fechada. Eles não podem transar com ninguém. E o que eles recebem sobre a cultura ocidental por televisão, por música, por rádio? As mulheres namoram, as mulheres beijam, as mulheres transam. Então, praticamente, pega qualquer filme aí de Hollywood. 90% vai ter mulher beijando, vai ter mulher flertando com as pessoas, vai ter mulher e homem, né? Mulher e homem namorando, transando. Então, eles têm muito essa ideia. Isso não só no Oriente Médio, já tive relatos de pessoas também aqui na Índia, assim. Na Índia, a galera oferecia sexo pra mim na rua. É uma loucura. Me falaram que eles acham, uma amiga me contou que eles acham um absurdo você não aceitar, porque para eles todas as mulheres, elas adoram isso, elas fazem isso. Tipo, é como se a gente passasse o dia transando, beijando, namorando, flertando. Então, quando eles veem uma mulher ocidental, eles automaticamente pensam, poxa, essa mulher, ela vai querer ou beijar comigo, ou flertar comigo, ou me beijar, ou transar comigo. Então, eles vão cair matando. E você usa o lenço como que para sinalizar, olha, não tô a fim de nada. Não é bem assim. Não é bem assim. E aos poucos, olha que incrível. É interessante porque você se aproxima da pessoa e você mostra que não é, tipo, mostra o outro lado, entendeu? Mas, exato. E olha só, uma das coisas que a Ana falou que me chamou muita atenção é o fato de você respeitar a cultura te permite fazer uma imersão muito mais profunda. Então, essa coisa do respeito não é só pelo respeito, mas não é só pelo respeito ao outro, mas respeito a você mesmo e a pretensão de você ir mais fundo. Porque que adianta você só ir no lugar e não ter umas experiências assim de parar para conversar com alguém e tal? As mulheres, quando elas veem, principalmente as mulheres, né? Quando elas veem alguém muito diferente, elas ficam muito tímidas, né? Elas, nossa, parece bicho. Na China eu parecia bicho, né? Até que eu chegava e conversava, porque lá não tem trajes muito típicos hoje em dia, né? Tem, mas a galera não usa, assim. Então, aí você vai na simpatia, mas quando você tá vestida de acordo, é como se você abrisse portas para sua experiência, sabe? Isso é muito legal, Ana. Muito bom. Mas uma coisa pra gente, né? Imagina, você tá no meio da Paulista, aí vem alguém vestido com um traje típico do Japão, que seja. Você não vai ficar olhando assim? Tipo, mesmo que seja pô. Às vezes nem é julgando, é tipo, nossa, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Coisa e tal. E a mesma coisa, vem uma pessoa muito diferente do que eles estão acostumados, obviamente que eles vão estar assim, talvez até um pouco receosos, né? Sim, sem dúvida. E, inclusive, eu acho que a gente já respondeu essa pergunta aqui, né, Lori? Sobre como que é o machismo no Irã. Você concorda? Você quer dar mais uma passadinha nesse tema?
o machismo e o islamismo. Ah, porque no Islã... Blá, 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 blá. Gente, realmente é muito difícil você ser uma mulher dentro do Islã, porque os papéis de gênero são muito marcados. Então, a mulher faz isso, 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 o homem faz isso, isso, isso. Mas os homens, o próprio Alcorão diz que você deve tratar muito bem as mulheres. Então, eles fazem tudo que eles podem para te ajudar, para te deixar confortável. Eles realmente te tratam como uma princesa. Que você não pode fazer. Aquele. Não deixa de ser machismo, entendeu? Mas é aquele machismo, tipo, vou abrir a porta do carro, tá ligado? Uhum. Então, eu não tive experiência de assédio. De verdade. Difícil falar, né? É difícil falar, talvez porque eu estava usando lenço, talvez. Eu falo para pessoas, eu fui no Egito, não experienciei assédio. Talvez porque eu estava usando. Pode ser, não sei. Talvez pela maneira como eu me comportei. Tanto que eu lancei o e-book com várias dicas de como se comportar. Vai desde linguagem corporal e tudo mais. Pode ser também. Mas a minha experiência é que eu não sofri assédio em nenhum desses países. E eles também têm isso, por exemplo, principalmente no Irã, como é um país, por exemplo, você não pode namorar em público, homem e mulher, geralmente, eles não são vistos juntos. Então, a pessoa, ela nem te assedia. É diferente do Egito, por exemplo, que eles ainda tentam te assediar porque eles acham, porque é uma sociedade ali no meio, né? Algumas pessoas já estão com aquela mentalidade mais liberal e muitas pessoas ainda estão no conservadorismo. Então, eles tentam porque vai que. No Irã, não. Ainda são muito fechados, eles nem tentam nada com você, porque não vai rolar. Eles sabem que não vai rolar. E mesmo se rolar, por exemplo, no Irã, você não pode ficar num quarto de hotel com uma pessoa do outro sexo, se você não tiver um compromisso de casamento. Você não pode ser visto na rua, muito perto, assim, de uma pessoa, muito perto, que eu digo muito perto, assim, tanto um corpo do lado do outro, ou num lugar muito afastado, tipo num parque, está muito sozinho, entendeu? Se for tipo no meio do bazar, ok, não tem problema. Mas com uma pessoa do outro sexo que não é seu irmão, seu pai, seu marido, alguma coisa do tipo, não pode. As polícias vão vir te perguntar o que está acontecendo, coisa e tal. Então não existe esse assédio porque... Por que existe o assédio? Acho que é porque o homem está tentando alguma coisa, né? E no Irã sabe que não vai acontecer. Então, vou perder tempo para quê? Então, realmente, o Irã, você não sofre assédio. Nenhum. No Iraque, sofri um pouquinho, no Kurdistão. Mas o assédio mais de olhar, assim, da maneira como eles te olham. Mas também muito pouco, talvez menos do que eu sofreria no Brasil. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu brincando aqui, nós brasileiras, a gente nem precisa ter muito medo dessas paradas aí, sabe? Porque a gente treina constantemente aqui, gente. É muito, muito mais tranquilo você ir pra fora do que ter que lidar com os assédios que a gente já sofre desde que a gente se conhece por gente, né? Em alguns casos. Eu falo muito isso também. Eu voltava da faculdade morrendo de medo, saía da faculdade 11 da noite para andar até a minha casa, vinha morrendo de medo. Aí teve um dia que, bom, se eu vou ficar com medo aqui no Brasil, eu vou ficar com medo no resto do mundo. Pelo menos estou por aí. Exatamente. Na Índia, tem até um caso. Na Índia, eu vivia com a minha mochila aqui na frente, sabe, do meu corpo. E eu tinha um namorado francês lá. E aí, toda vez que a gente saía, ele olhava pra minha mochila, ele olhava pra mim, mas você tá louca? Pra que você tá colocando sua mochila na frente das suas costas, na frente do seu peito, né? Falei, porque você não viveu no Brasil. Aí ele, não, onde já se viu? E ele era tão largado, assim, tão livre, sabe? Que ele, eu não sei, assim, eu aprendi muito com ele. Porque é muito diferente, gente. A gente tá muito treinada pra guerra, sabe? Tipo, já coloca a mochila aqui e vambora. Muito tranquilo. Bom, e já aproveitando, a pergunta da outra pergunta muito boa que a Lori mandou. O Irã foi o país, de fato, que você mais gostou no Oriente Médio? Gente, não sei. Não sei se algum... É muito ruim responder isso. Alguns de vocês aí têm filho, mas talvez os que não têm um dia virão a ter, talvez virão a ter mais que uma. Se alguém um dia perguntar para vocês qual é o seu filho favorito, vocês acham que vocês vão ser capazes de escolher? Não.
tem uma personalidade, cada filho veio em um momento da sua vida, você lida com cada filho de uma maneira diferente. Por isso que o pessoal fala muito, não tem países, qual é o seu favorito? Olha, eu tenho uma lista de uns 15 que são meus favoritos, assim. Mas eu jamais seria capaz de ordenar eles em uma lista. Não, esse é o mais favorito de todos. Não dá. Porque são momentos diferentes, né? São momentos diferentes de... Você tem experiências diferentes, dependendo, você está aberta para outra experiência. Tem lugar que quando você viaja por muito tempo, tem lugar que você quer ficar mais de boa. Tem lugar que você não está tanto conversando com as pessoas, você quer dar um tempo, coisa e tal. Então, cada lugar é um lugar. Mas o Irã é, sim, um dos meus países favoritos do mundo inteiro. Com certeza. Massa. Uma experiência muito boa. Agora, tem pergunta pra caramba. Eu tô selecionando, gente, as que tem mais a ver com o tema, tá bom? E a gente tem 10 minutinhos ainda, então vamos aproveitar. Legal, essa aqui. Fala demais. Não, está aqui para conversar, ó. Aqui é live viajante, estamos aqui batendo papo, só faltou pegar cerveja, um vinho. E falar nisso, bebida alcoólica. Tá aí uma pergunta que eu queria fazer. Bebida alcoólica lá, como é que funciona? Então, o Islã, ele proíbe qualquer coisa que te tire da consciência, porque ele considera que se você está fora da sua consciência, você está se alejando, alejando? Em português existe? Mutilando? Não, mutilando, talvez. Não, distanciando de Deus. Então, se você não está consciente, você automaticamente está se distanciando de Deus. Então, ele proíbe qualquer droga. Isso é uma coisa também que eu tive um choque cultural muito grande quando eu voltei, de ver as pessoas, né, as pessoas que estão na rua, por conta... Aqui tem muito de heroína, né? Não existe tanto crack aqui, mas por conta de heroína, tanto também alcoólatras e tudo mais. Então, isso também é uma coisa que você não vê lá, essas pessoas que estão realmente com a vida em um momento bem triste por conta das drogas. E também países... Qual país? Acho que é só o Irã mesmo, que é realmente proibido o álcool, é só o Irã. E em outros não é tão tolerado socialmente. Por exemplo, no Egito, se você andar com uma lata de cerveja na rua, o pessoal vai te olhar bem estranho. Então, você pode comprar, mas não... Enfim. E Sim, no Irã é realmente proibido. Só que, como uma amiga minha fala, no Irã tudo é proibido e ainda assim a gente faz tudo que é proibido. Caramba! Uau! Então, Irã, inclusive. Então, assim, as pessoas fazem o próprio álcool. Elas, assim, todo mundo no Irã sabe como fazer cerveja ou vinho. E você prova os vinhos e as cervejas artesanais. Então, por exemplo, o Irã é proibido fazer festa. O que eles fazem? Fazem festas em casa. Entendeu? Então, tudo que é... Uma coisa que é proibida no Irã, baralho. Baralho. Um dia eu fui no mercado, aí o cara tava assim... Tipo, não lembro a palavra, né? Tava falando lá em persa, obviamente não entendi, mas ele tava tipo, baralho. Com baralho assim, escondidinho, assim, sabe? Baralho. Que coisa! Em casa, eu perguntei pro meu anfitrião do câncer, mas é proibido baralho aqui? Ele, baralho é proibido. Tá, entendi, porque o cara tá vendendo no mercado. Eles vendem escondido, mas é proibido, teoricamente. Mas Caramba. E assim, é uma divisão muito grande na sociedade iraniana entre as pessoas que realmente, é o que eu disse, ou as pessoas são muito religiosas, ou as pessoas não estão nem ligando. É mais ou menos, talvez, dadas as proporções do que acontece hoje em dia entre os evangélicos no Brasil e o restante da população que se diz cristã, mas que, né, vai na igreja no Natal, no funeral e no casamento. Sim. Então, pode crer. Esse é o paralelo que a gente faz, né? E é bem dividido, então não é tipo, a maioria da população não gosta do governo. Não, tem muita gente que gosta do governo. Tem muita gente que está a favor e muita gente também gostou da revolução porque realmente viu que o Irã estava perdendo a sua essência ao ser marionete dos Estados Unidos, né? Perfeito. Então foi em 1979, para quem não sabe.
Muito bom, nossa, quanta história. E para concluir a rodada de perguntas, essa daqui, eu adorei essa pergunta. Qual a sua melhor lembrança da sua viagem no Oriente Médio? Já que a gente está falando de tanto de Irã, né? Nem falamos de Síria, nem falamos de Palestina, de Iraque. Vamos mudar o tema. Irã. Então, teve um dia que eu estava no Irã. Eu fui fazer Couchsurfing em Teherã, né? Então, Couchsurfing, eu já falei que é quando você fica na casa das pessoas. E geralmente as pessoas te recebem por 2, no máximo 3 dias, porque senão fica uma coisa meio chata, né? Você tem uma pessoa estranha na sua casa. E Teherã era uma cidade que eu queria realmente passar muito tempo para sentir como seria a capital, né, de um país como o Irã, porque a capital sempre é aquela coisa, né, mais liberal, tudo mais. E eu solicitei para ficar 5 dias na casa desse casal. Então eu chegaria no domingo à noite e iria embora na sexta. E eles aceitaram. No Irã é uma coisa que chove opções de couchsurfing. Eu vejo muita gente falar, eu fui para Paris, eu queria fazer couchsurfing e não consegui ninguém que me aceitou. No Irã não existe esse problema. Vai chover anfitrião para você ficar. E como eu te disse, mesmo assim que oferece. E aí eu fiquei com esse casal. E na sexta-feira, o final de semana deles é na sexta, né? Porque a sexta é como se fosse domingo. Na sexta-feira, a mulher não ia trabalhar. Falou, então vamos lá para casa do meu tio. Lá para a vila do meu tio. Eu falei, tá bom, então vamos. Conhecer, era uma cidadezinha, tipo 1 hora de Teherã, 3 ruas, enfim. E fomos para lá. E a família me recebeu assim, a rainha chegou. Então, aquela coisa da comida que eu já falei, toda hora perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, o que eu queria, que não sei o que tem, que isso, que aquilo. E a gente ia passar a noite lá, e eu iria embora no outro dia de manhã. Já tinha comprado a passagem de trem, assim que a gente chegou, já comprou a passagem de trem. E a gente ficou lá conversando e tal. E chegou na sexta-feira à noite. E o cara falou, olha, por favor, fica mais um dia aqui. Eu quero muito que você fique mais um dia aqui. Um senhorzinho de 70, 80 anos. Eu quero muito que você fique mais um dia aqui, que eu quero muito que eu te leve lá no meu sítio amanhã para você ver as plantas, a plantação que eu tenho lá. Aí eu, tipo, tá bom. Então, vamos tentar mudar a passagem de trem. No outro dia, sábado, que seria o dia do descanso, né? Acordamos lá 7 da manhã para ir mudar a passagem de trem, que isso, que aquilo. E ficamos lá conversando, né? Foi o dia que eu fiz Skype com meus pais conheceram eles. Nossa! E foi tipo assim, a família inteira. Era então, o tio, a tia, e aí tinham 4 filhos, e aí, tipo, o sobrinho. Foi uma festa, conversamos um monte de coisa. Que linda! Muito, muito animado comigo, perguntando várias coisas sobre como era no Brasil. Tipo, super curioso, super aberto a me conhecer e tudo mais. Mas uma hora ele virou pra mim e falou assim, mas, Ana, por que você viaja tanto? Não tá na hora de você ir pro Brasil? Tipo, querendo entender. Você já tem 25 anos, né? Tem que casar, ter filho. Tá casada? Né? Então ele estava realmente encasquetado, que já estava na hora de eu voltar para o Brasil para, né, encaminhar a vida. Legal, viajou legal, muito bom, mas, né, vamos voltar para a realidade. E ele falou, mas Ana, por que você não quer, por que você viaja tanto? Foi essa pergunta que ele fez, por que você viaja tanto? E eu parei para pensar, eu parei no segundo e falei assim, mas eu viajo tanto, porque se eu não viajasse, eu jamais teria conhecido a sua família. E se eu não tivesse conhecido essa família, eu não teria tido esse final de semana maravilhoso que eu tive aqui. E ele, tipo, parou, ele pensou assim, falou, tá bom, muito obrigada. Ah, é uma boa resposta, né? É um senhor, assim, que eu tenho muito carinho. Nunca mais vou ver ele, provavelmente. Nunca mais falei com ele. Mas é uma família, em geral, que me tocou muito. Uma das famílias que eu tenho muito carinho de lembrar do final de semana que eu passei lá, porque é uma pureza, assim, enorme, enorme, enorme. Que incrível. E como viajante, assim, Ana, você mostrou pra gente um momento, né? Mas como viajante, qual foi o seu maior aprendizado? Como viajante, eu acho que é principalmente aquela coisa bem típica do não julgar, né? Não julgar o que você não conhece.
Não pensa. E isso vai para coisas normais da vida, tipo, nossa, olha o que essa pessoa tá fazendo aqui. Tipo, alguém sai correndo e esbarra com você na rua. Na hora você pensa, mal educada, que não sei o que tem, que isso que. Não, tipo, você já para e pensa, poxa, talvez ela esteja atrasada para o trabalho dela, talvez aconteceu alguma coisa que ela tá correndo lá. Então, é realmente você não partir do princípio de eu sei o que está acontecendo na vida da outra pessoa, ou eu Sim. sei mais do que outra pessoa. Realmente é um exercício de viajar, é um exercício de humildade. É. Você baixa todas as suas guardas e você está aberto para aprender com qualquer outra pessoa. E eu acho que acontece muito, Incrível. pelo menos na minha cidade é uma cidade muito pequena, então tem uma certa elite e tudo mais. As pessoas são muito nariz empinado. Então as pessoas colocam muito superior, né? Eu sou superior. Sim. E eu acho que, tipo, isso pra mim hoje em dia é um choque cultural tremendo, porque realmente, pra mim, eu posso aprender com qualquer pessoa do mundo. Não importa a sua classe Perfeito. social, não importa seu país, não importa a sua profissão. Todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. E da mesma Sem maneira, dúvida. todo país tem alguma coisa de interessante para ver. Pra você. E na live da semana passada, a conclusão quem estava na live, né, vai lembrar, talvez. A conclusão que eu cheguei foi exatamente essa, quando me perguntaram sobre a Índia. Eu falei sobre a Índia, minha experiência lá. É exatamente isso, é o não julgamento. E assim, cada vez mais, quando eu falo com outros viajantes, a conclusão das nossas viagens aí são essas, sabe? É a desidentificação, né? O não julgar, a empatia. É entender e pronto, deixa ir, né? E, Ana, a live tá acabando. Faltam para o mundo, né? Você se curvar perante o mundo. É isso aí, exatamente. Lindo, né? E perante o outro também, sabe? Porque a gente olha muito pro nosso umbigo, né? No nosso cotidiano. É muito incrível. Por isso, viagem, mulheres que estão aí assistindo, né? Um dos meus maiores aprendizados no Oriente Médio realmente foi o que eu falei no começo, esse senso de comunidade do islamismo. Sim. Então, às vezes, por exemplo, a Incrível. gente estava comendo, aconteceu, eu estava comendo, chegava visita, você dividia, a comida estava no seu prato, você dividia metade do seu prato para a visita. Massa. Eu ponho água no feijão deles, é bruto. Muito bom. E, Ana, fala um pouco mais do seu e-book, a gente tem mais ou menos 1 minuto, então antes disso eu já queria te agradecer, vai que cai a live, né? Eu já queria te agradecer demais por você estar aqui. Vamos fazer mais lives, porque a gente só falou do Irã, afinal de contas, falta falar sobre o resto. Manda mensagem. Então você já está super convidado. Mas então, Ótimo. O meu foi o que a gente deveria ter falado, no fim a gente nem falou, que são as dicas de segurança para mulheres que viajam sozinhas. Então, como você ter mais confiança, né? Eu viajei durante 8 anos, eu aprendi muita coisa, mas como ter essa malícia, né? Em certas situações, como sair de certas situações, ou como evitar certas situações. Então, aí no e-book eu dou 10 dicas sobre, né, esse tipo de coisa, dicas de segurança para mulheres, se estarem mais seguras, se sentirem mais seguras. Falo também sobre couchsurfing, como ficar com homens, né? Ficar na casa de homens, como escolher um anfitrião que não vá tentar nada com você. E dou também dicas do dia a dia, tipo, como pegar o táxi de maneira segura, ou como ir pra balada e aproveitar uma balada sem ter ninguém te enchendo o saco, sem ter nenhum problema, né? Não sofrer riscos, acho que o principal é isso. Porque eu nunca tive problemas porque eu sempre me precavi muito. Então, acho que a questão pra gente, para mulheres, é realmente não deixar a situação estourar. É você fazer a precaução, né? Você se comportar. E eu falo de tudo lá, desde linguagem corporal até, como a gente falou, de vestimenta, como se adaptar, qual tipo de discurso ter, porque a gente viaja sozinha, mas a pior coisa é você falar que está sozinha, né? Então, você sempre fala. Casada. Eu era casada a viagem inteira. A gente tá casada, a gente tem 3 filhos, eu fazer foto de criança. Caralho! Está aqui, ó. Muito bom, velho. Então é esse tipo de aprendizado que eu fui desenvolvendo nesses 8 anos, 7, 8 anos de viagem. E coloquei esse desenho porque eu recebia muita mensagem de mulher, olha, queria ir, mas ainda tenho medo.
Então, esse é meio que um instrumento, ó. Perca o medo e vá. Por favor, vá. Você não sabe o que tá perdendo. Só vai. Só vai. É isso aí. É isso aí, gente, ó, acesse lá, o Instagram dela tá no link da bio, né, Ana? Tá lá no link da bio o e-book, certo? O quê? Massa. Temos o e-book. o e-book. Tá lá. Entra lá. Massa. Tá Aqui muito... vai dar 10 segundinhos. Acabou, Ana. Um beijo, viu? Tchau, Tchau, gente. Obrigada aí, galera. Tchau, tchau.